Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. Sun Tzu. A guerra faz parte da vida. Está na natureza da maioria dos organismos vivos estar em batalhas, derrotar oponentes e dominar. Com os humanos, vemos isso acontecer na guerra, nos negócios, no campo de futebol, nos jogos, na balada e até mesmo no YouTube. E as chances são de que, quando não estamos em batalha com o nosso ambiente, estamos travando uma guerra contra nós mesmos. A Arte da Guerra de Sun Tzu é o texto militar chinês antigo composto por 13 capítulos que se dedica aos aspectos estratégicos e táticos da guerra. A Arte da Guerra explica detalhadamente como devemos nos comportar em batalha e, mais importante, como vencer. O que torna um exército forte? De que maneira devemos abordar o inimigo em terreno fechado? E como devemos usar espiões para ter informações ou espalhar fake news. Além de dicas específicas sobre o combate, a arte da guerra tem um lado filosófico profundo. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser levada de forma leviana, que a forma mais elevada de guerra é derrotar o inimigo sem lutar e que ser quieto e indescritível é a tarefa de um general. Ele enfatiza o uso da inteligência em vez da força bruta e nos ensina como vencer batalhas de maneira inteligente. A beleza de arte da guerra é que sua sabedoria também pode ser aplicada em nossas vidas. Mesmo em tempos de paz, quando não precisamos lidar com derramamento de sangue, mas sim com trabalho, esportes e conflitos diários em geral. Nesse vídeo, vamos ver a sabedoria do trabalho de Sun Tzu, a arte da guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, foi um estrategista militar e filósofo que viveu cerca de 2.500 anos atrás e é tradicionalmente apontado como autor do livro A Arte da Guerra. Mas alguns estudiosos chineses duvidam da existência de Sun Tzu e acreditam que A Arte da Guerra é uma compilação de obras de diferentes autores. Sun Tzu supostamente viveu durante o período da dinastia Zhou, por volta do tempo em que o sábio taoísta Lao Tzu e o filósofo Confúcio viveram. Seu local de nascimento é disputado. Alguns dizem que ele nasceu no estado de Qi, outros acreditam no estado de Yu, mas as fontes mais antigas disponíveis concordam que ele foi um general estrategista a serviço do rei Yu. Ao longo dos séculos, o trabalho de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas dentro e fora do militarismo. O general vietnamita, por exemplo, derrotou os franceses durante a Batalha de usando táticas descritas em A Arte da Guerra. E o técnico brasileiro de futebol Luiz Felipe Scolari usou um antigo guia de estratégia para ganhar a Copa do Mundo de 2002. A arte da guerra enfatiza a importância de uma boa preparação. A filosofia subjacente é que a vitória e a derrota já estão decididas antes da batalha sequer começar. Isso significa que, com conhecimento e cálculos suficientes, é possível estimar as chances de vencer uma batalha. Qual lado é mais forte? Quem tem mais chances de vencer? Uma boa pesquisa é importante, e se necessário precisamos até mesmo usar espiões para ter as informações necessárias. Devemos saber sobre o que estamos lutando e ser realistas sobre nossas próprias forças e fraquezas. Para criar um exército obediente, é vital que o líder conheça seus soldados. Cada tipo de soldado precisa de um tratamento diferente. A autoconsciência é a chave. Se conhecermos a nós mesmos, sabemos quais inimigos somos capazes de derrotar e de quais inimigos devemos fugir. Muitas vezes é melhor evitar conflitos se isso evitar grandes perdas. De acordo com Sun Tzu, a vitória mais elevada é derrotar o inimigo sem sequer lutar. Infelizmente, esse ideal nem sempre é uma opção. É por isso que na vida devemos escolher nossas batalhas com cuidado, sabendo quais vale a pena lutar e quais são desperdício de energia e recursos. E as batalhas que escolhemos devem ser travadas de forma mais eficiente possível. A força de um exército é limitada, até mesmo o maior exército do mundo pode ficar sem equipamentos, combustível, veículos militares e, claro, soldados. Guerras longas são desastrosas para um país e seus recursos e só exaurem aqueles que participam. Assim, a melhor maneira de vencer uma batalha é atacar rapidamente com o mínimo uso de recursos. Não destrua as cidades e recursos do inimigo quando a gente pode usar para nós mesmos e não acabe desnecessariamente com os soldados inimigos quando eles podem se juntar ao nosso exército. Aqui a gente começa a ver as influências taoístas no pensamento de Sun Tzu, já que ele não advoga pela destruição sem sentido, mas por travar a guerra de forma inteligente e deixar o inimigo mais intacto possível para que sua força possa se tornar nossa.
Na guerra, é melhor tomar um estado intacto do que destruí-lo. Melhor tomar um exército, um regimento, um destacamento, uma companhia intacta do que destruí-los. A excelência suprema não reside em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A forma mais alta de guerra é atacar estratégias. A próxima é atacar alianças, depois atacar exércitos. A forma mais baixa de guerra é atacar cidades. Guerra de cerco é o último recurso. Na guerra, a vitória é um produto de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória é clara, lute. Se a derrota é certa, não lute. Se escolhermos lutar, precisamos ter conhecimento suficiente para decidir as estratégias corretas que nos levem à vitória. Por exemplo, quando superamos em número o inimigo, a melhor maneira de atacar é cercando ele. Mas quando estamos em menor número, é melhor se esconder. Uma maneira inteligente de vencer é a arte do engano. Quando capaz, finge a incapacidade. Ao mobilizar tropas, pareça não estar. Quando próximo, pareça distante. Quando distante, pareça próximo. Na guerra, é essencial ser adaptável às circunstâncias em mudança. Como a água, a guerra não tem forma constante. O inimigo muda o tempo todo, assim como as circunstâncias naturais, como a estação do ano e o terreno. Sun Tzu nos incentiva a ter a vitória a partir das circunstâncias mutáveis do inimigo, enquanto permanecemos sem forma. Isso significa que devemos sempre observar o inimigo cuidadosamente e evitar nos expor. É assim que ficamos cientes das disposições sempre mutáveis do oponente, para que a gente possa usar a nosso favor. Por exemplo, Sun Tzu nos diz para evitar o espírito afiado e, em vez disso, atacar o embotado e saudoso de casa, e que devemos observar certos padrões para determinar a força do inimigo. Como ele coloca, a defesa implica falta, o ataque implica abundância. Ele também nos diz para garantir nossa própria invulnerabilidade e esperar pela vulnerabilidade do inimigo. Isso é basicamente a estratégia central ao jogar uma partida de futebol. Se concentrar e jogar bem, esperar que o oponente cometa um erro, então explorá-lo. A arte da guerra apresenta diferentes situações e como agir nelas, como em diferentes terrenos. Por exemplo, devemos acampar em terrenos elevados e enfrentar o aberto e sempre lutar morro abaixo. E se o inimigo cruzar um rio em nossa direção, não devemos confrontá-lo no meio do rio, mas deixar metade de suas tropas atravessar antes de atacarmos. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalha que exigem diferentes formas de combate. Por exemplo, quando o terreno é estrategicamente vantajoso para qualquer lado, é um terreno estratégico. Para uma empresa, isso pode ser uma localização específica em uma cidade. E para um exército, pode ser um terreno elevado útil para o combate. Mas tem também o terreno da morte, onde a única maneira de sobreviver é lutar. Um exemplo de terreno de morte é a Batalha de Morannon em O Senhor dos Anéis, que foi a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior ao ir para a guerra. Não devemos ser imprudentes, mas também não covardes. E é perigoso ser facilmente provocado, porque é fácil atrair pessoas com temperamento para a batalha. Essa é uma lição importante para influencers, pois ficar constantemente irritado por comentários rudes só levará a batalhas exaustivas e sem sentido que são desnecessárias. Além disso, o general deve ser compassivo com seus homens e tratá-los com humanidade, mas preocupar-se demais com eles leva a preocupação e problemas. Há 5 armadilhas para um general: imprudência, que leva à destruição; covardia, que leva à captura; um temperamento quente, propenso à provocação; um delicado senso de honra, que tende à vergonha; uma preocupação com seus homens, que leva a problemas. A arte da guerra nos ensina como escolher e vencer nossas batalhas. Em vez de focar na força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, a conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, para que possamos ser vitoriosos antes mesmo de dar o primeiro passo. Ele nos ensina a ser mais esperto que nossos oponentes, a enganar e manipulá-los e a usar qualquer situação a nosso favor. Ao mesmo tempo, ele nos motiva a derrotar sem lutar e a prevenir o sofrimento tanto quanto possível. Se pudermos derrotar o inimigo sem derramamento de sangue, liderar com sabedoria e compaixão enquanto mantemos a disciplina e nos adaptarmos à natureza mutável da terra e do céu, então a guerra é de fato uma arte. Se curtiu o vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha com um só amigo teu. Caso tenha interesse, deixe no primeiro comentário fixado o link da Amazon se quiser comprar esse livro.
E já que curtiu o vídeo, o YouTube selecionou o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.